É isso aí, pessoas. Reação de oxirredução. Isso é um tema que muita gente tem dúvida, mas a dúvida não começa aqui, ela começa no cálculo de NOx. Então, se você tem dificuldade com cálculo de NOx, é evidente que você vai ter dificuldade de acompanhar isso aqui, mas eu vou revisar a NOx de novo aqui. Então, olha só. Quando eu tenho esse tipo de equação, eu posso ter um processo de oxirredução ou não. E como é que eu faço para descobrir isso aí? Eu calculo o NOx de todos os elementos envolvidos no processo. Vamos lá, parte por parte. Aqui eu tenho o níquel. O níquel tem NOx, nesse caso, 0. Por que isso? Porque ele é uma substância simples. Para ter NOx diferente de 0, eu tenho que ter átomos diferentes ligados. Quando eu tenho Ni, eu tenho milhares de átomos de níquel ligados entre si. Como não há diferença de elektronegatividade entre esses átomos, é evidente que o NOx só pode ser 0. Muito bem. Aí o que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, a prata, ela tem NOx diferente de 0. Como é que eu sei? Porque ela está ligada no N, está ligada no O e está ligada no NO3, na verdade, que tem átomos muito mais eletronegativos que a prata. A prata é um metal e o NO3 tem átomos de não metais que são muito mais eletronegativos, então, que a prata. Só para lembrar, tem uma frasezinha que a gente costuma falar nas aulas de cursinho, que é assim, ó: fiquei ontem no clube, brincando de índio, só comi pizza Hut, mais metais. O que isso mostra? O elemento mais eletronegativo da tabela periódica e os elementos menos eletronegativos. O elemento que tende a ter NOx negativo, os elementos que tendem a ter NOx positivo, evidentemente dependendo com quem eles estão ligados. E o NO, estão aqui, ó, os dois átomos. NO3 tem átomos muito mais eletronegativos que a prata, que é um metal. O NOx do NO3 é 1-. Então eu tenho um NO3 com uma prata. Quanto vai ser o NOx da prata aqui? 1+. Vale a pena lembrar isso. A fórmula clássica em que tem NO3 é o HNO3. Então vamos olhar como é que é isso aqui, ó. Eu posso dividir esse composto aqui em 3 partes. Aí o oxigênio vale 2-. Tem 3 oxigênios, todos vão valer 6-. O hidrogênio da família 1A vale 1+. Só tem um hidrogênio, 1+ mesmo. Para que tudo dê 0, aqui tem que ser 5+. Cada N vai ser 5+. Agora, olha que coisa interessante. Vamos fazer um recorte aqui, ó. Vamos esquecer o H. Eu tenho NO3. Os 3 oxigênios juntos, porque cada um vale 2-, vão valer 6-. O N a gente acabou de calcular aqui e viu que ele vale 5+. Só tem um N e cada N vale 5+. Aqui é o total das cargas, aqui é a carga de cada átomo, tá? Que a gente chama de NOx. Então o que eu estou vendo aqui? Que 5+ e 6- vai dar carga 1-. Essa é a carga do NO3. Quando eu vejo um NO3 com uma prata, se o NO3 vale 1-, a prata só pode valer 1+. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho a prata sozinha. Eu tenho prata 0. Isso aqui é o que a gente chama de redução. A redução é do NOx. O NOx que era maior ficou menor, reduziu. Então isso chama redução. Nesse caso aqui, ó, eu tenho de calcular o NOx do níquel. E aí o que eu posso ver? Eu não tenho 2 NO3, o NO3 chama nitrato. Cada NO3 não vale uma carga negativa, a gente acabou de ver aqui. Vezes 2, o total das cargas, 2-. Para que aquilo dê 0, um níquel tem que ser 2+. Só tem um níquel, ele é 2+ mesmo. E aí nós temos uma oxidação. Ok? Muito bem. Então, a gente tem oxirredução quando acontece a oxidação junto com a redução. Agora, a gente pode pegar essa equação aí e desmembrar ela em 2 equações. Primeiro, quem é que não mudou de NOx aqui? O NO3. Então, o NO3 a gente vai esquecer dele. A gente vai escrever o que aconteceu com o níquel, o que aconteceu com a prata, da esquerda para a direita. Vou fazer isso aqui. Então, olha só, o níquel. Ele começa com níquel 0 e ele se transforma em níquel
2 mais. Por que aconteceu isso aí? Porque a oxidação ela é perda de elétron ou elétrons. Nesse caso, o níquel perdeu 2 elétrons, por isso que ele saiu de 0 e virou 2 mais, ele perdeu 2 cargas negativas. Aí você pode ter dúvida, pô, mas perdeu e fica positivo? Sim, ele está perdendo carga negativa. Então, se ele perdeu 2 elétrons, se 2 elétrons forem embora, ele vai ter carga 2 mais. E aí, para representar isso, a gente faz mais 2 elétrons. Níquel de um lado, níquel 0 de um lado e o elétron do outro da seta, mostra que o níquel 0 perdeu o elétron. Um outro jeito de escrever isso seria níquel 0 menos 2 elétrons forma níquel 2 mais. Então, o níquel 0 perdeu 2 elétrons e formou níquel 2 mais. Isso soa estranho, não é assim que a gente escreve. Eu passo o elétron para lá e troco o sinal. Então, em vez de menos 2 elétrons, com mais 2 elétrons. Vou até apagar isso aí para evitar confusão. Mas é um jeito que poderia ser escrito também, mas não é usual. Não é isso que a gente deve fazer, que a gente pode se confundir fazendo o que não é usual. Agora, o que aconteceu com a prata? A prata, que era mais, deveria ter ganhado, ou melhor, se tornou prata 0. E para acontecer isso aí, a prata mais ganha 1 elétron. Então, 1 mais com 1 menos fica 0. Então, isso aqui que eu mostrei em cima é uma oxidação. O que eu mostrei embaixo é uma redução. Quando eu junto as duas, eu tenho que se chama oxirredução, que é o nosso objetivo aqui. Então, olha só. Só que tem um detalhe. O número de elétrons em cima é 2. O número de elétrons embaixo é 1. Isso não pode acontecer. Eu vou pegar outro canetão aqui e vou trocar a cor para te mostrar o seguinte. Esse número de elétrons aqui, ele tem que multiplicar toda a equação embaixo. E esse número 1 aqui, ó, ele multiplica a equação em cima. Significa manter a equação. Eu vou fazer direto. Espero que não gere dúvidas. Se gerar, é só me perguntar, deixando comentários aí abaixo do vídeo. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, um níquel, está multiplicado por 1, então eu vou manter um níquel, 0. Aí esse 2 faz uma distributiva, multiplica aqui. Então eu tenho 2 que multiplica prata mais. Bom, aí eu tenho 2 que multiplica um elétron. Então eu terei 2 elétrons aqui e aqui, cancela. Aí eu terei a seta e um níquel de carga 2 mais. E 2 que multiplica a prata, 2Ag 0. O que eu estou vendo aqui? 2 pratas de um lado, 2 pratas do outro. Um níquel de um lado, um níquel do outro. A carga 2 mais aqui e a carga 1 que multiplica 2 mais aqui. As cargas estão iguais, a quantidade de matéria está igual. Isso significa que está tudo certo aqui. Então, esse é um processo de oxirredução em que o níquel se oxida de 0 para 2 mais e a prata se reduz de 1 mais para 0. Então, conhecer cálculo de inox é fundamental para poder avançar na esfera conceitual e chegar em oxirredução. E aí a gente viu que eu posso escrever isso dessa forma, oxirredução dessa forma, eu posso desmembrar ela em 2 partes e aí a gente explora isso um pouco melhor, vendo quantos elétrons foram cedidos, quantos elétrons foram recebidos, e a gente pode então escrever uma equação chamada equação global, chamar aqui de equação global, mas escrevendo apenas o que interessa, só quem mudou de inox. Importante aqui também, o níquel sofreu oxidação, então o níquel 0 é o que a gente chama de agente redutor. Por quê? Porque o níquel ao se oxidar provoca a redução da prata. Então o níquel se oxida e age como redutor sobre a prata. E a prata mais é o agente oxidante. Por quê? Quando a prata sofre redução, ela faz com que o níquel doe elétron para ela. E ela faz a oxidação do níquel, promove a oxidação do níquel. Então, a espécie química que sofre redução é o agente oxidante. A espécie química que sofre oxidação é o agente redutor. Isso é muito importante. Então, um exemplo clássico que eu dou em aula que é o seguinte: o agente de viagem.
viaja ou faz você viajar? Ele faz você viajar. O agente oxidante se oxida ou faz a espécie se oxidar? Faz a espécie se oxidar. Então o agente oxidante é o cara que sofre redução. Se você pensar no agente de viagem, eu acredito que fique muito mais fácil você entender o que é um agente oxidante e o que é um agente redutor numa equação química. Outra coisa muito importante. O agente oxidante e o agente redutor sempre estão antes da seta. Por quê? Porque eles começam o processo e geram os produtos. Sem eles não há a reação. Então, o agente é um reagente. E quem é um reagente? É a espécie química que fica antes da seta. Então, isso é um ponto extremamente importante que numa revisão tem que entrar para a gente ter uma visão global de tudo que está envolvido numa oxirredução. E outra coisa legal. Isso aqui já prepara a gente, esse tipo de equacionamento, para entender as equações das pilhas. Então, nas pilhas, eu escrevo as equações dessa forma, porque me interessa, por exemplo, o que está acontecendo com o metal em um eletrodo, o que está acontecendo com o metal em outro eletrodo. Isso é um ponto muito, muito importante. Mas é isso, basicamente era isso que eu queria revisar com vocês aqui. Qualquer dúvida, deixa aí abaixo do vídeo a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo.